A gente começa o nosso último domingo da série com o tema Os Menores entre a Consolação e a Restauração. E eu vou pedir primeiro para o Abner, por favor, fazer a leitura em Atos 2, do 14 ao 21. Então, Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. E agora vamos em 1 Pedro 3, do 1 ao 13. Vou pedir para a Amanda, por favor. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e façam o bem. Busquem a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Muito obrigada, Amanda e Abner. E agora eu chamo mais uma vez a Vivi e sua cantoria para Tu És Soberano. Nos preparando aqui, né? Aqui tem toda uma engenharia, porque a gente tem um participante muito ativo, né? E então, sejam pacientes aí.
Seremos. E depois da música, Altamiro, já pode ficar à vontade para continuar na condução, tá bom? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Oi, gente, bom dia para todos. Que coisa boa podermos estar juntos, nos assentando diante da palavra de Deus, aos pés de Jesus, para juntos aprendermos um pouco mais da sua palavra, né? E percebemos aquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração. É muito importante a gente ter o cuidado ao citar textos na Bíblia. E eu cometi um equívoco, né? Que é um equívoco mais ou menos como este. O rapaz apaixonado pela namorada, pela esposa, que se viajou para longe, ele era recém-convertido e escreveu então para ela uma carta, citando um texto em que fala, um texto de 1 João, em que fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Mas o rapazinho esqueceu de colocar 1 João, e ele apenas colocou João. O capítulo, o mesmo, o versículo mesmo. E lá em João, naquele capítulo, que é no capítulo 4, está dito, disseste bem a verdade, porque já tiveste 5 maridos, e o que tens agora também não é teu marido. Então esse é um perigo enorme, né, um risco enorme. E foi o que eu cometi ao participar com a Mayra, 1 Pedro. Na verdade, o texto é 2 Pedro, né? E Amanda, se Amanda puder, Amanda, você tem fácil aí a Bíblia aberta, em 2 Pedro, é um texto, se você não tiver, eu mesmo posso ler, né? Mas se você tiver, ótimo, então abra lá em 2 Pedro e leia dos versículos 1 até o versículo de número 10, né? É o mesmo texto. Então, vocês vão perceber que aquele primeiro texto não tem nenhuma ligação com o nosso assunto, mas sim o 2 Pedro. Então, veja lá para a gente, Amanda, por gentileza. Qual que é o capítulo? 2 Pedro. 3, de 1 a 10. Porque estamos falando do dia do Senhor, né? Uhum. Eu ia perguntar para a Mayra depois do culto, por que colocou aquele versículo? Eu achei que não tinha ligação também. Então vamos lá. Amados,
Esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinada. Só um minutinho. Ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Muito obrigado, Amanda. Agora faz todo sentido, né? Tanto Pedro, lá em Atos, como aqui agora, ele faz menção específicas a respeito dos escritos de Joel. Né? E então nós vamos nos debruçar um pouquinho sobre o livro de Joel. Eu quero pedir a Mayra que abra aí uma tela. Eu fiz esse desenhozinho aí, essa projeção, para a gente compreender um pouquinho melhor o livro e a mensagem do profeta Joel. Nós estamos, então, nessa finalização da nossa série sobre os profetas menores, e o tema de hoje é bem especificamente esse, né? Os menores entre a consolação e a restauração. E é importante pensar que os profetas e a palavra profética, tão abençoadoras que são, que foram e que ainda são, elas surgiram num tempo de crise, né? Um tempo de desafio. E a gente tem aí esse período, o período pré-exílico e o período pós-exílico. E é nesse período que floresceram os profetas, tanto maiores como menores, né? E que no meio de profunda crise, né, a gente tem esse florescimento gracioso. E é interessante observar que a graça sempre floresce ou se manifesta mais evidente nos tempos em que parece que as nuvens caíram todas sobre nós, né? Que nos faz entrar num quadro extremamente desafiador, até de sentido da existência. E, inclusive, o texto que Pedro escreve lá na frente, esse último que a Amanda leu, que fala sobre o dia do Senhor como um tempo terrível, né? Tempo de juízo. Mas observem que a preocupação do texto é falar sobre a graça, sobre a oportunidade de arrependimento, sobre a oportunidade de cura do coração e do interior da alma.
Então, eu escolhi esse texto, esse livro do profeta Joel, exatamente para a gente trabalhar um pouquinho, e encerrando assim a nossa série, trabalhar um pouquinho mais essa questão da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. E escolhi o profeta Joel por 3 razões. Eu vou dizer elas. A primeira, porque Joel focaliza a situação do povo de Deus no contexto histórico, entre a consolação e a restauração. Inclusive a restauração escatológica e apocalíptica, né? Se você observa lá no quadro, o fim da história. Então, essa expectativa apocalíptica está dentro do livro do profeta Joel. O segundo aspecto, porque Joel é um profeta profundamente evangélico, e que ele constrói uma ponte muito segura entre o Velho e o Novo Testamento. E os conceitos, inclusive, de salvação, de invocar o nome do Senhor, de crer no Senhor, de se arrepender, de se reconciliar, que é uma mensagem evangélica, que é a mensagem do Evangelho, é muito forte em Joel. E isso nos ajuda a entender que não existe essa ruptura entre Velho e Novo Testamento, que o Velho Testamento fala da dureza da lei e o Novo Testamento fala do Evangelho e da graça e da bondade de Deus. Não, o Evangelho está em toda a Escritura, né? Está desde o começo da criação e até o fim da criação. E olhando para Joel, Joel nos ajuda a entender um pouquinho melhor a respeito dessa pegada, né? dessa visão. E em terceiro lugar, porque Joel nos dá uma visão tridimensional do maravilhoso e também terrível dia do Senhor, né? Então, tudo acontece, segundo Joel, sob esse foco, sobre esta visão do dia do Senhor. Aliás, o dia do Senhor é o principal tema do livro de Joel, né, nesses seus 3 capítulos. Rapidinho, né? O que nós sabemos a respeito de Joel? Nada ou quase nada. Joel ou Yoel, em hebraico, quer dizer o Senhor é Deus, né? É aquele que produz, é aquele que conduz, aquele que está sempre contente, aquele que é sempre sensato, né? Há pelo menos 14 Joéis no Velho Testamento, então não tem como você assim encontrar essa identificação específica de Joel, a não ser o que ele mesmo diz, que ele, no capítulo 1, que ele é filho de Petuel, né? E que eram moradores da cidade de Jerusalém ou de arredores de Jerusalém. Outra coisa interessante ao se falar de Joel é que, se você for fazer uma pesquisa mais pormenorizada, você vai perceber que alguns estudiosos o citam lá naquele momento pré-exílio. Se você olhar para o nosso desenhozinho, né, ele estaria lá pelo ano de 835 a.C., né, junto, inclusive, com o profeta Amós, que foi o profeta que abriu a nossa série, né? Mas há outros estudiosos que o localizam no final do período pós-exílico, né, lá no ano, em torno do ano 425, alguns que o situam até um pouquinho mais próximo, em termos aí de próximo ao ano 300 a.C., né? E, nesse sentido, o profeta Joel seria contemporâneo de Malaquias, de Joel, né? E é interessante observar que ele não dá para você localizá-lo muito bem na história, porque ele não faz nenhum vínculo com qualquer que seja dos reis de Israel, né? A sua palavra é uma palavra aberta. E é importante que o texto de Joel começa exatamente dizendo assim, porque a importância não é o profeta, né? O importante é a palavra que o profeta diz. E a palavra que o profeta diz, ele está dizendo: palavra do Senhor, primeiras palavras do livro de Joel, palavras do Senhor, palavra do Senhor que foi dita a Joel, que foi dirigida a Joel. Então, esta palavra é que nós temos que olhar com cuidado nesta manhã. Joel apresenta o dia do Senhor em 3D, né? Em 3 dimensões, em 3 aspectos.
Ele vê o presente e o futuro, ele trabalha com o realismo e a alegoria. Há um sentido na história dos drásticos acontecimentos, né? Quer dizer, os drásticos acontecimentos, eles têm uma finalidade, eles têm um significado. E para Joel, Deus está por trás de toda esta realidade, por mais dura que ela pareça, por mais cruel que ela possa nos parecer, Deus está por trás de todos estes acontecimentos. Outro fato a destacar em Joel é a sua forte ênfase, a conclamação ao arrependimento. E o arrependimento é necessário não por causa do drama das situações, do drama que acontece no mundo, mas o arrependimento, a razão do arrependimento e da volta a Deus é por causa da sua misericórdia, né? Porque Deus já anuncia que ele pode se arrepender, ou seja, ele pode reverter o quadro. Está previsto no coração de Deus a reversão do quadro, desde que haja arrependimento. E assim a mensagem central é o dia do Senhor, visto como realidade presente, né? Como realidade por acontecer em breve, né? Nos próximos dias, e também como um acontecimento derradeiro, finalizador da história, um acontecimento apocalíptico. Eu tenho apenas mais 20 minutos, né, para trabalhar esse enorme desafio, e eu vou tentar fazer isso correndo. Você tem a sua Bíblia aberta, porque vamos para o dia do Senhor como realidade presente, né? E Joel está nos chamando a atenção sobre o que é que está acontecendo. O versículo 2 ele diz: preste atenção, velhos, escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou de seus pais? Né? Então, ele está chamando a atenção para uma realidade difícil. E essa realidade é a realidade que está descrita no versículo 4. Né? Ele está dizendo o que o gafanhoto cortador deixou. Ele está falando sobre a realidade social, política, né, econômica da nação, do povo de Israel. O que o gafanhoto cortador deixou, versículo 4, o gafanhoto migrador comeu. E o que o migrador deixou, o gafanhoto devorador também comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor também comeu. Né? Então, é uma situação de devastação, né, que estava acontecendo nos seus dias, e que Joel está chamando a atenção para que os seus moradores se despertassem. Inclusive, ele usa uma expressão muito forte, versículo 5, acordem bêbados, beberrões, ébrios, acordem e chorem, lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês, porque veio um povo contra a minha terra, né, e a devastou, e a arruinou. É muito interessante porque esta é a preocupação primeira na mensagem de Joel, de fazer a gente acordar para a realidade, né? A preocupação de que tudo estava bem. Na situação pós-exílio, cessaram as guerras, cessaram as destruições, não tem mais culto nos altos, não tem mais aquela infidelidade aterradora que o profeta Amós, aliás, o profeta Oséias, inclusive, fala a respeito de que Deus casou-se com uma mulher adúltera, com uma mulher prostituta, né? Então, este apelo contra o pecado não está presente aqui em Joel, né? As coisas estão acomodadas, tranquilas, e exatamente esse é o grande perigo, porque a gente se acomodar com a tranquilidade, né? E não discernir as coisas que estão acontecendo. Então, ele está dizendo que esse povo é um povo bêbado, embriagado, né? Está entorpecido pela autossatisfação, pelo próprio comodismo, né? E isso, inclusive, ele está alertando, inclusive lá no versículo 9, que isso, inclusive, afeta o próprio culto, né?
os ministros devem considerar essa situação e se sentirem enlutados, porque essa situação também está afetando o culto a Deus, está afetando a celebração, porque não há mais recursos para se prestar culto a Deus, né? Então, no versículo 13, né, ainda no versículo 10, Joel está dizendo que, olha, por que os moradores têm que acordar? Porque não vai ter mais vinho para entorpecer e nem tampouco cerveja, porque até a cevada foi devastada. Então, quem gosta de vinho para esquecer os seus problemas e quem gosta de cerveja para adentrar para uma realidade que não seja a realidade presencial, precisa acordar, porque não vai ter mais cerveja, não vai ter mais vinho, você tem que abrir os olhos para a realidade do que está acontecendo, né? E lá no versículo 13, então, há este forte chamado ao arrependimento, né? Para que os sacerdotes, os líderes do altar, devem se vestir de sacos, devem prantear, devem clamar a Deus, porque, inclusive, sair deste ambiente ritualista, né, de uma liturgia vazia, de uma liturgia que está só presente nos atos rituais de um culto, para uma relação com Deus viva, né, onde há coração derramado, com jejum, onde a alma se derrama diante da presença de Deus, onde a presença de Deus deve ser invocada como uma realidade necessária e inadiável. Então, a gente observa nesse texto que é preciso que haja essa conversão, esse abrir de olhos, entender que não basta uma religiosidade, uma religião, é preciso que haja uma experiência de fé, uma experiência viva com Deus. E o próprio profeta, lá no versículo 19, ele está dando este exemplo de oração, né? A ti, Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, a natureza suspira por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Olha que texto tão presente, tão atual, né? A natureza hoje destruída, né? Avassalada pelo descuido, pelo comodismo humano, por essa situação de aproveitar de tudo, de usufruir de tudo, de forma irresponsável, né? Então aqui está este apelo para se clamar a Deus e entender que toda a natureza é parte dessa dádiva bondosa de Deus e está tão abusada por esse descuido espiritual da humanidade, né? Eu acho que a gente pode tirar já alguma lição a respeito desse primeiro capítulo, né? Joel, diferentemente dos outros profetas, não faz aqui nenhuma acusação contra a idolatria, contra a infidelidade para com Deus, né? Mas a sua chamada é uma chamada à indiferença, é uma chamada ao comodismo litúrgico, né? A um culto que não diz nada nem a Deus e nem a nós mesmos, né? Ele está falando sobre esta acomodação material tão comum no nosso tempo, em que as pessoas acham que o conforto da fartura de bens, de dinheiro, é tudo que a alma precisa. Ele está dizendo que isso não é verdade, né? É um chamado a um despertamento, a uma relação vital com Deus, de entender que só a presença de Deus nos satisfaz, né? Então acordem, beberrões, entorpecidos, né? A gente vive também num tempo de profundo entorpecimento, né? Nós estamos tão entorpecidos que a nossa alma está devastada, a nossa mente está devastada, né? A gente parece que a resposta para a nossa vida está no ambiente virtual e tudo aquilo que o ambiente virtual possa nos proporcionar, e por isso a gente tem que estar conectado com essa realidade. E parece que a gente está sendo chamado a nos desconectarmos com esse quadro que nos absorve, que nos devasta, para uma relação
mais íntima com Deus, com a vida, com a natureza, com a família, com aquelas coisas que realmente têm sentido e que manifestam a presença de Deus. Joel está dizendo também, neste primeiro capítulo, que Deus é soberano e ele usa todas as coisas, inclusive más, adversas, para nos despertar para uma realidade, para essa realidade que nós podemos ter tudo, mas não teremos vida se não tivermos uma relação viva com Deus, porque Deus é o nosso destino, estar com Ele é tudo que nos importa. O que é material, segundo a narrativa de Joel, é vulnerável, é perecível, é passageira, é efêmera. Tudo que é confortável pode ser bom, mas é secundário. O material não é o nosso destino. O nosso destino é a presença de Deus. E aí, então, somos arremetidos ao segundo momento, né? Como está lá no nosso esboçozinho, o dia do Senhor como realidade próxima, né? O profeta Joel abre, então, uma nova cena. E, se você observar, é bem uma repetição do primeiro capítulo, mas agora de uma maneira mais dramática, mais forte. E ele começa dizendo: toquem a trombeta, toquem a buzina, aperte a campainha, batam panelas, façam um buzinaço, porque o dia do Senhor está chegando, né? E os versículos de 2 a 8 seguem cenas simplesmente de terror, né? Joel certamente seria um grande diretor de cinema, de filmes nos nossos dias, porque ele traz para as letras uma realidade terrível para falar a respeito do dia do Senhor que está chegando, né? Então ele fala desse tempo de escuridão, de trevas, né? De um exército devorador, avassalador, que vai devorando tudo. Ele vai falando desta crise que vai se apresentando, dessa crise política, dessa crise econômica, dessa crise religiosa, dessa crise moral, dessa crise de esperança, né? É um abalo total. E lá no versículo 9, você percebe que nada pode escapar dessa situação. Ninguém, né? Parece que até ele está falando da pandemia do Covid-19, né? Um troço que atinge todo mundo, que sobe pelas paredes, que atinge as casas, atinge toda e qualquer situação, né? Até os elementos da natureza são totalmente abalados por esta realidade. Agora, olha que coisa interessante. Olha para o versículo de número 11. Olha que fato aterrador. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Olha, esse exército todo avassalador está sendo comandado por Deus. Não é o inimigo, não é o diabo. Joel está dizendo que é Deus, porque o seu arraial é enorme. É quem executa as suas ordens, é poderoso. Sim, o executador dessas ordens é o Deus Todo-Poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem é que pode suportar? Quem é? É uma pergunta que ninguém é capaz de responder. Quem é que pode suportar este dia do Senhor? Que é uma realidade próxima. Próximo, Joel estava pelo menos a 400 anos antes de Cristo. Então ele está falando de uma realidade próxima que se iniciaria. E no seu viver, né, e no seu ver, se você observar, você, estamos exatamente dentro deste contexto. Nós estamos nesse dia do Senhor como realidade próxima, que ainda não era o dia do Senhor para a vida do profeta Joel, mas é para nós. Nós estamos exatamente... Joel está nos ajudando a entender que nós estamos exatamente nesse contexto. Mas olha que coisa interessante, né? O versículo de número 12, né? Há o anúncio da misericórdia. É a mesma realidade lá do capítulo 1.
a misericórdia do Senhor. O que a gente deve fazer diante de tudo isso? Diante de toda essa realidade ameaçadora? Versículo 12. O que a gente tem que fazer? Arrependimento e conversão verdadeiros. É a oportunidade da graça manifesta. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem os seus corações e não as vestes. Porque ritualmente, rasgar as vestes é uma expressão de arrependimento. Mas o profeta está dizendo o seguinte, que não basta uma expressão litúrgica, é preciso uma expressão verdadeira. Convertam-se ao seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo. Aqui está a razão porque devemos nos converter a Deus. Porque Ele é bondoso e compassivo. Porque Ele é um Deus cheio de graça. Não é porque Ele é um Deus assombroso e que tem todo o exército nas suas mãos. Devemos nos converter a Deus porque Ele é bondoso e misericordioso. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Né? Ou seja, ele está dizendo que ele tem a disposição de não fazer aquilo que ele havia prometido fazer, desde que a gente se volte para a sua graça e para a sua bondade. Lá no versículo 17, aliás, de 14 a 17, Deus mostra que ele tem a predisposição de abençoar diante do arrependimento. E a mensagem da misericórdia de Deus tem que ser barulhenta, liturgiada, proclamada, celebrada. Né? Isso nos faz entender, nos faz ver aquela mulher que foi tão perdoada diante de Jesus e que ela não poderia deixar de quebrar a liturgia onde Jesus estava reunido para manifestar a sua alegria. Né? O mesmo homem paralítico na entrada do templo, quando curado, ele quebra toda a liturgia do templo, do culto judaico e entra gritando, sei lá, pulando, batendo palmas, porque foi alcançado pela graça. Então, Joel está nos dizendo isso, que a graça tem que ser celebrada. Né? Lá no versículo 18, se você observar, você não pode ler o versículo 18 sem pensar em João 3,16. Então, o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Não é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um anúncio claro da graça de Deus, da compaixão de Deus. E se você saltar lá para o versículo de número 27, você não pode ter outra coisa na cabeça, senão o nome a quem Mateus dá a Jesus. Emanuel, vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e não há outro. Emanuel, Deus conosco. Deus que se faz carne e nasce entre nós e vem viver essa nossa realidade desafiadora para revelar, para manifestar a sua graça e a sua misericórdia. Né? E é muito, muito interessante a gente observar que esta promessa, esta palavra de Joel, é uma palavra profundamente evangélica. E quando chega lá no versículo 28, né, que foi o primeiro texto lido em preparação à meditação, é o texto de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, né, está se falando dessa promessa que vai se cumprir há 450 anos depois, no dia de Pentecostes. E Joel está dizendo aqui, e acontecerá depois disso, né, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Né? Pentecostes. Joel está dizendo que o amor de Deus vai ser universalizado. Não terá diferença
de gêneros, porque sobre os filhos e filhas que ele vai derramar o seu espírito, filhos e filhas profetizarão. Espaço para homens e mulheres no exercício do ministério da pregação da palavra de Deus. É um tempo de dignidade com os idosos, porque os velhos que nada produzem segundo as culturas, e a nossa cultura especialmente, eles vão sonhar com tempos novos, com realidades novas. E a igualdade social, que nem o socialismo, nem o capitalismo conseguem produzir. Servos e servas serão contemplados com esta graça misericordiosa. Né? Mas Joel não perde de vista, versículo 31, que haverá um transtorno antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 31, antes que venha. Mas o versículo 32 é o versículo mais evangélico. Ele está dizendo: mas acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, a graça de Deus está disposta a toda a humanidade para que se converta dos seus maus caminhos, para que invoque o nome do Senhor e viva. Eu acho fantástico o fechamento desta série com este versículo. Se você olhar para o quadro, né, que eu desenhei embaixo, então, este tempo, esse dia do Senhor como realidade próxima, que se iniciou com os dias de Jesus, passou por Pentecostes, porque já se cumpriu, e nós estamos exatamente depois de Pentecostes, aguardando o final da história. Estamos exatamente nesse quadro. E é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês por último tópico, o dia do Senhor como realidade escatológica. O profeta Joel assim nos apresenta o ápice da história. O dia do Senhor como realidade apocalíptica. Agora o dia do Senhor tem a ver com as nações da terra. Não só a ver com o povo de Deus, com o povo de Israel, mas é um Deus que vai tratar todas as nações. Se você observar o versículo 1, a gente lê assim: eis que naqueles dias, naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer para o Vale de Josafá. O Vale de Josafá não é uma região específica que a gente saiba onde é que ela fica, mas é o Vale do Julgamento, é o Vale do Juízo. E o versículo 3 diz que Deus irá levar em conta aquilo que as nações praticaram, o tráfico e o abuso de crianças, a prostituição com menores, a pedofilia. Nós podemos deduzir disso que o texto está dizendo: lançaram sortes, as nações lançaram sortes sobre o meu povo, deram meninos em troca de prostituição e venderam meninas por vinho que beberam. Olha que palavra atualizada é essa palavra escatológica do profeta Joel. Deus, versículo 4, Deus resolve aceitar o convite para a briga. É isso. As pessoas, as nações, a sociedade humana convidando Deus para a briga com as suas atitudes bestiais. E aqui estão representados por Tiro, Sidom e Filistia, como representantes de todas as nações. Chamou Deus para a briga. E o dia do juízo é o dia em que Deus está topando a briga. Então ele vai encarar as nações tão de perto. O versículo de número 5 diz que Deus julgará os abusos religiosos e o desrespeito aos princípios e tradições da fé. Então, nós nos sentimos profundamente abusados hoje. Mas o profeta Joel está dizendo que Deus julgará todas estas coisas. Versículo de número 9 está dizendo que é uma guerra santa. É uma guerra que Deus está topando.
O versículo 12 enfatiza novamente que é uma guerra contra todas as nações. É um acerto de contas. Não tem mais conversa. Agora a gente vai tratar de todas as coisas. E lá no versículo 14, em que muitos pregadores falam do vale da decisão, não é desta maneira. Aqui não tem mais jeito. A oportunidade de arrepender, de conversão, ficou no passado. Agora é lugar de acerto, é lugar de decisão. É o vale da decisão, é o lugar onde Deus vai estar definindo todas essas coisas. Mas olha que coisa interessante o versículo 16. Né? O versículo 16 fala que, no entanto, o povo de Israel estará no refúgio de Deus. Né? Estará no conforto de Deus, na fortaleza de Deus dos filhos de Israel. E mais uma outra coisa, que parece que Joel anteviu o que Jesus diria lá no capítulo 28 de Mateus. O Senhor é dono do seu povo, e ele habitará no meio do seu povo todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que profeta evangélico, né? Que coisa graciosa. Que bom sabermos que todo esse quadro está sob a misericordiosa mão do nosso Deus. Eu quero terminar levantando algumas coisas aqui, né? Algumas aplicações bem rápidas. Há muitas aplicações, mas eu quero levantar algumas. A visão de Joel em relação às pragas e às desolações nos ajudam a entender que os dramas em que vivemos, né, as pragas, as pandemias, os dramas políticos, as crises econômicas, toda a dramaticidade do universo está sob o controle de Deus soberano, que rege as nações e tem o seu juízo preparado contra as nações e povos abusadores da dignidade humana. A cosmovisão da história bíblica de Joel se desenvolve numa direção linear. Ela não é cíclica como a cultura grega, como a filosofia grega diz, mas ela é linear. Ela caminha para um final, para o tempo do juízo, e Deus é exatamente este justo juiz. É como Lutero disse, o diabo é de Deus. Né? Ou seja, todas as coisas estão a serviço de Deus, inclusive o diabo, que não tem autonomia. Ele pode ser, né, o cachorro bravo, né, mas ele está na coleira, está nas mãos de Deus. Outra coisa, a mensagem de Joel nos convida a viver em arrependimento de alma e a transpor uma liturgia de vida que vá além de uma religião interesseira, uma religião de trocas como anunciada hoje, e avance para uma vida de relacionamento íntimo e verdadeiro, uma vida que resplandeça a beleza da comunhão viva com o Deus que é soberano e que é criador de todas as coisas. Nele a vida tem sentido. E finalmente, Joel nos encoraja à pregação de uma mensagem profética, denunciadora da corrupção, das injustiças sociais, do abuso de autoridade, do afrouxamento da moralidade, da frieza espiritual, e nos convida ao arrependimento verdadeiro e à confissão do nome de Jesus nesse tempo que a gente ainda chama de tempo da graça, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então é tempo de anúncio, é tempo de pregação, por isso é que existimos, por isso é que estamos em Barão Geraldo, para adentrar a uma realidade adversa a Deus, para dizer que Deus é Senhor da história, e Ele ama, e esse é um tempo de graça, é um tempo de oportunidade para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Que Deus nos ajude. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai, te agradecemos pela tua palavra, viva, eficaz, poderosa, incômoda, mas também confortadora, consoladora, redentora. Te agradecemos porque
tivemos o privilégio de termos revelado no nosso coração a graça de Jesus. E neste momento, Pai, antes do grande dia, nós rogamos pelas nações, pelos povos, pelas gentes, por aqueles que olham somente para si mesmos, olham para uma realidade humana tão perversa, tão desarranjada, tão desarrumada. Oramos por esses para que venham ao conhecimento da tua graça. Oramos pela vida de nossa comunidade, para que se levante mesmo como pregoeira, como anunciadora da maravilhosa graça de Jesus, que nos liberta e nos transforma. E então, Pai, colocamos os nossos olhos em Ti, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Deus, Criador de todas as coisas, mas que também habita no coração contrito e arrependido. Louvado seja o Teu nome pela Tua grandeza, mas também pela Tua humildade e misericórdia e amor. Em nome de Jesus. Amém.